Gente, agora a coisa ficou séria. Se a Mônica Bergamo deu essa notícia, é porque ela é real. Sabe quem é a fonte da Mônica Bergamo? Gilmar Mendes. Olhem isso daqui. Prisão de Bolsonaro irrita ministros do STF, isola Moraes e pode ser reconsiderada. Gente, que dia, hein? Em um dia em que o Senado Federal está prestes a finalmente instaurar impeachment do Alexandre de Moraes, terminamos o dia com essa notícia. Olha só, corte que estava sendo elogiada por respostas às ameaças de Trump passou a ser criticada. Sabe o que aconteceu aqui? Alexandre de Moraes, eivado de ódio contra Bolsonaro e principalmente vaidade, não consultou seu padrinho Gilmar Mendes, não consultou os demais membros, achou que é dono da corte e que manda sozinho na caneta e decretou a prisão do Bolsonaro no pior momento para fazer isso. O que aconteceu? Irritou todo mundo. Vários ministros já perderam visto americano por causa de Alexandre de Moraes. Vários ministros estão na iminência de tomar lei Magnitsky por causa de Alexandre de Moraes. Tá ficando muito caro proteger você, Alexandre de Moraes. Magistrados, inclusive que não participam do julgamento do ex-presidente na primeira turma, leia-se Gilmar Mendes, e também alguns que a integram, consideram que a decisão foi exagerada, desnecessária e insustentável do ponto de vista jurídico. Deu ruim, hein? Com isso, dizem, o ministro debilita o STF justamente no momento em que a corte, especialmente ele próprio, estão sob feroz ataque de uma potência estrangeira, os Estados Unidos. Olha só, gente. A fonte da Mônica Bergamo, que eu já falei para vocês quem é, finalmente reconheceu que o Brasil, ou melhor, o STF, está sob ataque de potência estrangeira. Pois é, os Estados Unidos. Que momento, Alexandre de Moraes, para você achar que é maior que a corte. E esse racha já estava escancarado. Jantar dado pelo Lula, que vários ministros faltaram. Carta de apoio a Moraes, que vários ministros não assinaram. Fux foi contra a decisão do Moraes de colocar a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. E agora, na iminência de lei Magnitsky, Alexandre de Moraes traciona ainda mais essa corda, sobe o tom, truca, triplica a aposta e enfrenta ninguém mais, ninguém menos que Donald Trump. Do ponto de vista técnico, magistrados ouvidos pela coluna consideram que não faz sentido Moraes afirmar, em decisão anterior, que Bolsonaro estava liberado para proferir discursos em eventos públicos ou privados, e na sequência mandar prender o ex-presidente porque ele falou a manifestantes em Copacabana no domingo. Exatamente esse é o ponto. Quanta incongruência, mas essa decisão veio por quê? Porque invada de ódio. É isso que dá. Deixar um magistrado que tem o réu como inimigo capital conduzir o processo. Essa decisão do Alexandre de Moraes, que veio menos de 24 horas após a manifestação, teve 3 finalidades. Primeiro, se vingar dos manifestantes. O Brasil inteiro pediu seu impeachment. Vou atacar o líder de vocês. Segundo, cortina de fumaça. Às 16 horas, vazam mensagens de dentro do gabinete do ódio do ministro, mensagens comprometedoras. 2 horas depois, às 18 horas, ele manda prender Bolsonaro. Uma cortina de fumaça para tentar abafar esse caso. Terceiro, se vinga do Bolsonaro. Por causa do Bolsonaro ele já perdeu o visto, por causa do Bolsonaro ele já tomou Magnitsky, por causa do Bolsonaro ele está ficando sozinho dentro da corte. Como vazou na imprensa? O Bolsonaro desgraçou minha vida. Lembram dessa matéria? Só que o tiro saiu pela culatra. Agora esse racha está escancarado e parece que o ministro está realmente isolado, porque se a Mônica Bergamo soltou essa matéria foi encomendada, foi um recado
inclusive para o Senado, para os Estados Unidos e para o Alexandre de Moraes. E para fechar com chave de ouro essa notícia encomendada, do ponto de vista político, olha só, STF dando ponto de vista político, beleza, segue. Integrantes do STF afirmaram à coluna que a decisão de Moraes teve o condão de quebrar o consenso que existia até então entre amplos setores do empresariado, da imprensa e da opinião pública, de que os ataques do presidente norte-americano Donald Trump ao Brasil estavam tendo respostas adequadas do STF. Olha só, sabe o que isso daqui comprova? Que o Centrão entrou nessa briga por pressão do empresariado, tá mexendo no bolso e é isso aqui que manda. Vocês viram que hoje o Centrão entrou na pauta da anistia? Por isso a anistia vai passar, podem apostar. O Centrão entrou na pauta do impeachment do Alexandre de Moraes? Falta apenas, na prática, uma assinatura para instaurar o processo de impeachment do Alexandre de Moraes. Gente, um dia após o outro. Agora, essa notícia aqui diz muito, significa muito. Significa que o Gilmar Mendes e os demais ministros não querem tomar Lei Magnitsky. Significa que os donos do dinheiro foram para cima do Centrão, se não para cima da própria corte. Ó, puxem a rédea desse daí, porque começou a atingir no nosso bolso e agora não. Não dá pro Alexandre de Moraes querer governar o Brasil. Tá levando o Brasil pro buraco. Gente, essa ofensiva do Alexandre de Moraes está com os dias contados. Vocês podem ter certeza disso. Essa matéria é o reflexo disso. Olha aqui, exatamente o que eu falei. Editoriais de jornais, analistas e empresários passaram a criticar duramente a decisão de Moraes. Gente, Alexandre de Moraes está isolado, assim como diz a matéria. Não duvidem que teremos anistia aprovada ainda esse ano. Não duvidem que nos próximos dias teremos processo de impeachment. Baita matéria. Se partiu da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, essa matéria tem um objetivo. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.